Olá, pessoal. Eu sou a professora doutora Cristiane Keller, coordenadora dos programas de saúde aqui da Embel University, que englobam psicologia, psicanálise, ciências da saúde e neurociências. E hoje estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre espiritualidade e saúde, uma das nossas linhas de pesquisa. Estamos presentes o professor Helenilson, que é o coordenador de teologia, juntamente com o convidado de hoje, o psicólogo clínico e pastor e bacharel em teologia, o doutor Aldenísio Avelino, que vai conversar um pouco aqui com a gente. Vamos iniciar falando um pouco sobre a necessidade da gente tratar desse tema. E aí eu passo a palavra para o professor doutor Helenilson Santos. Boa tarde, eu agradeço a professora Cris pela recepção, agradeço demais a presença do Dr. Aldenísio para dialogarmos aqui com um tema que é tão caro para a religião, que é a espiritualidade. E hoje, dentro do campo da ciência, também tem sido muito utilizado na área da saúde. Na religião, é consenso pensarmos que a espiritualidade tem na religião seu lugar próprio de pertença. Segundo alguns estudiosos, pesquisadores, acreditam que sim. Mas tem sido muito comum a ampliação desse pensamento no sentido de dizer que a espiritualidade hoje se encontra para além da religião. Embora seja um conceito, uma categoria dentro da religião, mas ela está para além disso. É possível termos uma espiritualidade no nosso trabalho, na sala de aula, no ambiente da saúde, e que é justamente dentro dessa relação que o professor Aldenísio vai estar aqui conosco e apresentar a perspectiva dele sobre essa ideia de espiritualidade. Eu, obviamente, vou puxar um pouquinho do trato da religião, a professora Cris, dialogar com da saúde, e o professor vai nos dar um pouquinho de cada, considerando sua formação. Inclusive, desde hoje desde já a gente agradece, a presença do doutor Avelino e por estar aqui compartilhando esse momento aqui conosco. Então, seja bem-vindo. Ok, boa tarde. Eu que agradeço o privilégio de estar com vocês aqui e quero parabenizar a instituição pela iniciativa dessa live. E o tema é muito relevante para o momento que estamos vivendo, uma sociedade de Estado, e as pessoas se sentem realmente, às vezes, perdidas, nesse momento em que a sociedade vive, um Estado, repleto de perigos, E a minha expectativa é de que esse bate-papo, essa conversa sobre esse tema muito relevante, contribua para, eu acho, o conhecimento da natureza humana e também a reflexão entre os profissionais da área de saúde, seus clientes e pacientes e alunos que sentem a importância dessa cadeira nas suas grades curriculares. Essa é a minha expectativa dessa tarde. E eu diria, para iniciar, que todos nós sabemos que hoje esse tema é muito relevante, porque o Conselho Federal de Medicina já instituiu uma comissão que realmente está estudando, juntando artigos, porque realmente está sentindo a importância dessa cadeira e da espiritualidade nos tratamentos e no acompanhamento dos pacientes na medicina. E vale até salientar também, como introdução, de que a própria Organização Mundial de Saúde, ela já aceita a espiritualidade como contribuição a ser considerada no tratamento de pacientes. A Organização Mundial de Saúde é uma instituição respeitada, quando ela já admite isso, já é um caminho andado para abrir e as pessoas entenderem a importância realmente da espiritualidade para os profissionais
da área de saúde. Na verdade, a gente vê assim, a espiritualidade sempre existiu. Eu acho que agora é que a gente está começando a sentir a necessidade de ter bases científicas que comprovam o que é a fé, o que é uma oração, o que isso pode repercutir na imunidade, até mesmo no tratamento das doenças, na questão da partida de uma forma, né? Eu acho que o senhor, como pastor, pode estar falando melhor sobre isso, né? Da questão da mudança, digamos. E tudo isso, eu acho que a gente é muito feliz em estar estudando, causando essa necessidade de estar aprofundando, de estar pesquisando mais sobre a temática. E o que é que o senhor diz assim, em relação... A gente sabe que o profissional de saúde tem que estar preparado a lidar com a espiritualidade dos pacientes. Né? Hoje, nenhum profissional de saúde pode descartar essa possibilidade, né, de não entender. Se fala muito hoje em medicina humanizada, e não pode se falar em medicina humanizada sem atentar para a espiritualidade. E a gente sabe que é importante ter a consciência de que a espiritualidade é uma dimensão importante no tratamento do paciente. E nenhum profissional pode descartar esse aspecto da dimensão de ver o homem como um todo, integralmente, né? Uma dimensão espiritual, mental, social, né? E espiritual. Olhar hoje, como muitos profissionais da área de saúde, vê do paciente só a patologia. E você não pode ter um olhar para um paciente só olhando e vendo nele a patologia. Tem que ver realmente um ser humano que interage. Todo o contexto, né? Todo o contexto que é espiritual, que tem espírito, que tem alma, né? E que é sensível, que está no dia a dia lidando com o sofrimento, enfrenta, às vezes, os medos, né? Da morte, das tempestades da vida. E aí não pode olhar para ele só vendo a patologia, porque como um ser humano sensível e que tem as suas necessidades, que é o ser espiritual. E daí tem que considerar isso, essa dimensão, de respeitar. E aquilo que ele falou também, de que o conceito de espiritualidade, muitas vezes era ligado à religião. E está desassociado hoje, né, de religiosidade. É um conceito mais a busca do transcendental, onde as respostas, aquelas coisas que não são concretas, né, da vida, para tratar da subjetividade do paciente, então tem que partir para o aspecto espiritual, mental do paciente, e não ficar só no aspecto humano. Né? Inclusive, às vezes a gente diz que vai falar sobre espiritualidade e saúde. Ele já acha que vai ser uma indução para ter um acompanhamento, para seguir uma certa religião. Às vezes as pessoas dizem isso, eu falo sobre espiritualidade, não quero saber não, eu já tenho minha religião. Então, eu acho que ainda existe também essa falta de informação, né, sobre o que é realmente espiritualidade. Algumas escolas que já têm no seu currículo, né, para médicos e enfermeiros, né, na área de saúde, e foi feita uma pesquisa para ver quem procurava realmente essas cadeiras opcionais. E se constatou em pesquisas de que muitos não tinham uma religião. Era até no sentido de que eles queriam entender alguma coisa e se preparar para enfrentar o seu dia a dia da adaptação e de compreender essa dimensão do ser humano, da espiritualidade, independente de ter uma religião. Por isso que falei de que o conceito de espiritualidade está desassociado à religião. Não
Então, é mais uma busca do transcendental. Você pode não ter uma religião, e o que você falou, e ser espiritual. Eu sou cristão, confesso, e pastor, a minha experiência, né, de lidar com o ser humano, na clínica, psicológica, e sempre um olhar para o ser humano, um ser integral. Não só com a sua patologia, com o seu problema, com o seu transtorno, né, mas como um ser humano integral, vivendo nesse contexto de medo, de dificuldade, de desespero, essa finitude da vida humana, o medo da morte, enfrentar o que está do outro lado. Então, é necessário realmente sentir a espiritualidade por aí. Olhar para o homem como um ser completo, integral, e não simplesmente a coisa mecânica, biológica. Não, é só para aproveitar e engajamento a partir disso que fala. No âmbito da religião e de algumas vertentes teológicas, naturalmente, já se tem muitos conceitos, muitas formas de ver a espiritualidade. E, digamos assim, pegando ela de forma mais simples, a gente entende a espiritualidade como um termo que vem da palavra espírito. Espírito, também em categorias teológicas, digamos assim, é aquilo que nos traz alento, nos traz uma respiração, um vigor, nos traz aquele sentimento de estar bem conosco mesmo, bem enquanto matéria, como para além da nossa matéria, do nosso sentido, também nos permite estar bem. Aí a gente já chega numa outra dimensão que é a fé. Aquela fé que me permite acreditar que se eu estou passando por algum alento, por algum problema de saúde, eu tenho fé que aquela minha crença vai me ajudar a melhorar. Inclusive, existem pesquisas acadêmicas que comprovam isso, né? Que aqueles pacientes que têm uma fé, têm uma religiosidade, enfim, vivem de alguma forma uma mística, uma espiritualidade, eles respondem melhor a determinados tratamentos. Né? Tem experiências assim no seu relato, na sua vivência profissional, que realmente reforça esse pensamento. E até em visita, que eu trabalho pastoral também, muita visita no hospital, vivência em UTIs, e a gente sabe que a fé é muito importante para a recuperação. Você não pode desprezar isso de maneira nenhuma. Os que têm realmente fé, têm esperança, e até para aqueles que são profissionais da área de saúde, né? E eles têm que realmente pensar nesse aspecto, porque há momentos que jamais pode dizer assim, não há mais jeito, essa expressão de ver o profissional de saúde, o paciente terminal, não tem mais jeito. E a espiritualidade faz com que você diga, posso fazer alguma coisa aqui, você tem uma esperança, um alento, um consolo. Tenho que reconhecer de que está chegando o fim, ele está naquele momento, né, de passar para outra dimensão da vida, mas ele é consolado porque tem esperança, sempre tem esperança. E que às vezes eu digo a alguns pacientes que chegam com muitos problemas, com dificuldade, os seus medos, as suas lutas pelas tempestades da vida, de que sempre há uma saída para o ser humano. E eu sempre digo, aquele que tem fé, aquele que tem uma espiritualidade avançada, ele nunca se encontra num beco sem saída, sempre tem uma saída. E aí mantenha a esperança, mantenha a fé viva, isso ajuda. E está muito comprovado hoje essas pesquisas de que frequentar, ter uma religião, um culto, você se sente bem, se sente mais equilibrado, mais feliz, né? Participar não só pela comunhão, pela irmandade, né? Mas você está orando, a meditação, a oração. E aqui eu não posso esquecer, sim, a minha experiência de que desde criança, né, convivendo na minha vida de oração, minha espiritualidade é oração, porque eu sou cristão e minha experiência com Deus, né, não significa de que outros possam meditar, possam fazer as suas orações. Quando se fala de espiritualidade, está desassociada à religião. Mas como eu senti na minha vida toda o poder assim, da oração, da meditação,
meditação, as condições de manter a serenidade, a calma no momento de dificuldade, de tempestade da vida, né? Todos nós, na temporalidade aqui, nós estamos sujeitos a enfrentar. E aí vem as questões realmente teológicas, porque eu creio que fomos criados por Deus, e Deus não criou o homem para viver assim, nessas circunstâncias, né? E acreditamos que na queda, o homem desobedeceu, e aí ele rompeu as relações com Deus, e aí tornou-se inimigo de Deus. E aí vem essa distância, essa dificuldade de muita gente, né, de se relacionar com Deus. A minha experiência é que Deus, para mim, é uma pessoa com quem eu falo, eu converso, eu oro e sinto a presença dele, né? Uma presença espiritual, mas em toda a minha vida, nos momentos de dor, de tempestade, de dificuldades, mas alguns não enfrentam essa questão realmente de seguir Deus na vida. Mas eu estava falando assim, do poder da oração, né? O poder da fé, de meio a uma dificuldade, você realmente ter serenidade. E outros dias eu estava numa revista de saúde, eu estava lendo um artigo sobre um relato de uma senhora, que esqueço o nome agora, em São Paulo, alguns anos aí, que ela enfrentou na Avenida de São Paulo um sequestro. Ela ficou refém, umas horas na mão do sequestrador, com uma faca no seu pescoço. E ela ficou serena, tranquila, e tudo passou. Deus foi chamado, resolveu o problema. E perguntaram para ela, mas como a senhora não disse a calma, serena, diante de uma situação realmente daquela? Ela disse, eu estava orando todo dia. Então, a minha fé, né, e a certeza me deixou calma, tranquila. Então, e nas tempestades da vida, quando se tem fé, né, exerce a espiritualidade, você realmente sente o conforto, sente a presença, sente a fortaleza. A Bíblia, que é um livro que é um livro em todo mundo, né? E no Salmo 23, que é o Salmo de Davi, que a maioria realmente conhece e sabe de cor, e um dos textos lá que diz assim, o rei Davi, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é uma metáfora para momentos sombrios de dificuldade, de muito medo que o ser humano sempre enfrenta. E mesmo nessas horas de sombrias, de dificuldade, de muito medo, a gente tem confiança, porque sempre a presença é um Deus que nos guia, que nos consola, e que dá a certeza da presença dele em todos os momentos da vida da gente. Eu já passei assim, por experiência de viver uma amiga jovem, éramos bem amigas na nossa adolescência, e ela faleceu ainda jovem, 20 e poucos anos, vítima de um câncer. Eu visitei antes da morte, uns 3 anos, e depois soube pela família que na hora da morte ela foi para o hospital e ela sentiu que eram momentos finais, ela pediu a mãe dela que estava lá, começasse a cantar. E ela começou a cantar com a mãe, e o pessoal do hospital foi chegando no quarto, médicos, enfermeiros, e ela foi se entregando e partiu de uma maneira bem serena e cantando. Isso impressionou muita gente, porque nunca viram uma pessoa assim morrer nessa situação. A serenidade, a fé dela, a presença, a espiritualidade dela, não enfrentou o medo, preparada, e foi, e partiu assim cantando. E já contemplei muitas pessoas, muito escutal, muito sereno, na hora de partir. E você diz, qual é o segredo? A fé, a espiritualidade. E a certeza de quem é cristão, de que é um Deus que
nos guia, que está com a gente, que no momento de tempestade a gente não pode temer porque ele está. E aí, falando dessa questão teológica, né, que o homem quebrou as relações com Deus, quebrou as relações com ele mesmo, porque a maior dificuldade do homem é compreender a si mesmo, enfrentar ele no dia a dia. E isso é muito difícil. Você compreender a natureza dele. E quebrou as relações com o próximo, né? Quando o livro de Gênesis trata do primeiro assassinato, né? O irmão matou o outro. E aí começou a dificuldade, essa quebra de relações. Aí vem os problemas da inveja, da competição. E até a Bíblia afirma também que a relação do homem com o meio ambiente foi afetada por causa da queda, por causa do pecado. E hoje os problemas ecológicos, todos estão bem presentes aí no mundo todo, né? Os problemas ecológicos, isso também é uma questão que afetou. Como que as relações com o meio ambiente, quem sofre com história, e às vezes aí enchente, essas coisas todas, porque o homem quebrou as relações com Deus, com ele próprio, com o seu próximo, né? E também com o meio ambiente. Pois é, então eu diria assim, para a gente voltar à questão da espiritualidade, né? E lembrando que o cuidado integral do paciente e dos seus familiares requer que o ser humano seja considerado em sua totalidade, ou seja, em suas dimensões físicas, né? A dimensão mental, cultural e espiritual, pois todas estas estão envolvidas no processo de saúde e doença. Então, o profissional de saúde ele tem que compreender a espiritualidade, porque ele vai lidar com a pessoa e com os familiares, e ele precisa ser visto em todas essas dimensões. Quando olhar para o paciente, né, que busca melhora, ou a saúde, ou a cura, né? Então, lembrar que ele não é só a pessoa física, né? Fundamental, a cultura, onde ele está inserido, a família, a sua história de vida, né? Tudo isso realmente é importante. Todas as dimensões. E a espiritualidade. Não pode negar. Eu atendo pessoas de qualquer religião, tem a minha, mas influencia, porque respeito, né? E vejo as pessoas que chegam lá, os que são espirituais, ajudam no tratamento, são pessoas que buscam através da meditação, da oração, e crescer para manter a esperança, né? E compreender isso é muito importante. Então, é necessário que o profissional de saúde ele tenha esse olhar diferenciado para o seu paciente, como um ser em várias dimensões, não só a dimensão física. O paciente mostra uma dor no braço, mas e a história dele? E às vezes a dor no braço é causada é um todo, né? Isso não pode se associar na mente, no ambiente onde ele está, né? Do trabalho, essa questão da espiritualidade é muito importante. Antes da gente dar continuidade, né, vamos aqui ver se tem alguma pergunta, né, mas tem algumas pessoas que estão aqui participando, desde já a gente agradece. Então, nós temos Jeane Passanha, Inácio Lona, né, alguns alunos aí que são dos programas de pós-graduação de saúde, Nazaré Freitas, José Alves, que bota boa tarde, assunto muito importante, parabéns pela iniciativa, ele também é pastor e professor de teologia. Renildes Sena, a professora, né, a tutora Andresa Barbosa, Rose Cristina, Josi Cleide, Lúcia Maria, que fala obrigada por esse assunto sobre espiritualidade e ética. A gente está falando de ética também,
também, né? Estou em Angola, sou aluna do mestrado em Ciências da Saúde, então seja bem-vinda. Professor Zemar também está aqui presente, falando que a religião é um caminho estruturado com dogmas e rituais, enquanto a espiritualidade é uma busca pessoal por conexão e significado. Lúcia Maria ainda complementa que a espiritualidade faz parte do ser humano, porque Deus colocou o nosso DNA e o amor. Então, o interior, que é o relacionamento com Deus, eleva o ser. A espiritualidade é mantida com o ser. Então, nós temos muitos outros aí, né? A participação da Regina Aparecida, Enebrina, um forte abraço aí para a Enebrina, aluna de Ciências da Saúde, Priscila Duarte, e muitos outros que estão aqui participando dessa live nesse momento. Estará gravada, né, que possa posteriormente também estar assistindo. Então, vamos dar continuidade a isso. Eu só queria lembrar que é um autor, Ross, um artigo em 2008, ele faz alguns componentes da espiritualidade. Eu queria só ficar aqui para que conheça mais esse componente. E o primeiro seria a necessidade de encontrar significado no que está assistindo aí. Conexão e significado. Conexão e significado. O que a gente sabe que adoece muitas pessoas, a falta de significado. Os problemas existenciais são muito grandes. Não é o assunto aqui, não vamos trazer isso aqui, é a questão do suicídio, que é tabu. Mas os países que têm um índice muito alto demonstram a falta de significado da vida. Você não tem um significado, você não sabe por que existe, e nem a sua missão aqui na vida não faz sentido. Não se desiste de viver, embora que ninguém tem direito de tirar da vida, porque a vida é um dom de Deus, cabe a gente preservar a vida, né? E não tirar a vida. E essa questão de encontrar um significado é muito, muito importante. Quem tem um significado, encontra, veio às tempestades, às dificuldades, ele vai prosseguir. Ele tem um significado, sabe que existe, né? Às vezes a gente fala assim, já que foi mencionada a questão do suicídio, até mesmo a depressão, né? Todos esses fatores. E às vezes se diz, isso aí é falta de religião. Né? Mas eu acho que está mais voltado para isso. É falta realmente de conectar o significado da sua existência, né? A importância da sua existência. Acho que está mais relacionado a isso. E aí ele traz, em segundo lugar, também razão e preenchimento na vida, né? Às vezes uma vida vazia, sem sentido, sem significado, sem objetivo, não é para você adoecer. Ele fala também a necessidade de esperança e vontade para viver. Às vezes se coloca um problema acima acima de você próprio, das suas relações, de tudo que existe na sua vida. Pode ser esse significado, mas você não consegue. Não conseguiu. E aí ele fala também sobre necessidade de ter fé, né? E até ele diz que ter fé realmente em si, não é em si, mas acreditar na capacidade dele de mudar, de reagir, né? De buscar, de ter esperança, né? É dos outros acreditar no potencial do ser humano, né? Ter fé no outro, mas acreditar na capacidade do ser humano, né? De mudar, de crescer, né? E, acima de tudo, fé em Deus. Né? Crer nesse Deus que é uma pessoa que é a vida. Ele fala aqui desses componentes da espiritualidade, né? E quando você realmente tem sentido para viver, então se preenche esse vazio que muitos têm na alma e na vida. E esse vazio às vezes traz um desespero também.
E às vezes é pela espiritualidade, pela fé, que você pode superar. Você falou na depressão, eu só queria citar aqui, Cristiano, umas palavras aqui do César Vasconcelos, ele é um psiquiatra, e eu li algumas revistas que ele escreve sempre, né? Gosto muito, e ele diz que na vida não há um remédio que resolva todas as nossas dores, porque elas têm causas, às vezes, complexas. Então, não há remédio, não há tratamento que resolva todas as dores do ser humano, porque as causas são realmente muito complexas. Né? A depressão, por exemplo, do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, é um sofrimento complexo e dolorido. E hoje, realmente, muitos muito grande depressão. Isso é uma coisa que tem devastado as pessoas, né, na sociedade. Ela não surge porque alguém largou você, ou porque uma pessoa querida morreu, ou porque você foi demitido do emprego, etc. Estes podem ser fatores desencadeantes da depressão. A causa envolve mais coisas, entre elas, né, a genética, a epigenética, o social, o seu passado infantil, sua sensibilidade e sua espiritualidade. Esse componente que a gente não pode esquecer desse problema de depressão, isso muito grande na sociedade, e o aspecto da espiritualidade, né, dessa pessoa que está depressiva não pode ser ignorado. A sua história e o aspecto a pessoa deprimida perde a alegria de viver e a sua mente fica nublada o tempo todo, né? Perde o gosto pelas coisas, se sente sem energia e experimenta tristeza constante. O mundo fica muito triste para essas pessoas. E daí a importância da espiritualidade. É o suporte para você ter esperança, para você superar e saber que, apesar das dificuldades, das lutas e das limitações da vida humana, há uma esperança e há um consolo. Você pode superar isso com a espiritualidade. E aí eu creio assim, da importância da espiritualidade numa carreira, nas grades curriculares, para que os profissionais realmente compreendam isso e possam realmente exercer o seu trabalho atentando para essa dimensão da vida humana, a espiritualidade, e sabendo que ela pode contribuir muito para a cura, né, para melhorar, e é coisa coadjuvante do trabalho, né? Não só a boa alimentação, só o exercício físico, né? Mas lá no aspecto espiritual, a espiritualidade, a oração, a meditação, realmente é muito importante. Temos ainda aqui a presença de Carlos Martins, que é do programa de doutorado em saúde, Joselice Tertuliano, que disse que é um excelente tema, Carlos Martins fala da falta de religião ou falta de Deus. Acho que quando a gente fala da questão de depressão, né, as pessoas dizem isso. Ele ainda fala que a espiritualidade está relacionada à fé e à esperança. José Alves, que na verdade a questão em si não se limita à religiosidade. Particularmente já aconselhei pessoas que, por desespero, queriam dar cabo à vida. Rose Cristina, o exercício físico ajuda muito, realmente. Cada um vai buscar uma forma que se sinta bem e faz parte de todo o contexto. A depressão endógena não é o resultado da perda de esperança, está sim relacionada à epigenética. Esses são alguns dos comentários, né, das pessoas que estão aí acompanhando essa live. E mandem mais se tiverem algum questionamento, já estamos começando a chegar ao fim e é importante que vocês participem, esclareçam. Eu queria fazer só mais uma rápida reflexão de algo que não falo como ação, me deixa muito confortável no meu campo de atuação, que é religião, teologia. Isso, profissionalmente falando, nos dá um além. Em que sentido eu falo? A gente sabe que ali no século XVIII, na era do iluminismo, na era da razão, a religião e, obviamente, suas dimensões, que é o caso da espiritualidade,
dimensão da religião. Lembra, eu estou aqui como alguém, meu lugar de fala é religião, né? Por isso que eu sempre destaco esse ponto. Enfim, foram perdendo espaço na sociedade, foram começando a ser mal vistos e, de fato, até sendo deprerido como um campo da ciência, né? Então, ficou facultado tão somente ao campo subjetivo. E hoje ainda se percebe que as outras áreas do conhecimento veem realmente dessa forma. A teologia, a religião, ela consegue se inserir com as demais ciências e dialogar com ela, mas as outras ciências têm dificuldade em dialogar ou até mesmo querer aceitar a presença desse fator religioso. Mas uma vez que realmente existem dados que comprovam que não, a religiosidade, a espiritualidade, ela tem uma contribuição social para oferecer. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um lugar nessa sociedade. Um lugar que nos permite contribuir para o bem-estar das pessoas. Então, eu vejo sua fala assim, alguém que também é da saúde, de uma forma muito positiva para pessoas que, tanto na esfera acadêmica, na esfera pastoral, lidar com essas dimensões da vida. Aspectos religiosos, a espiritualidade, a mística e a fé, ou seja, isso não está tão somente no campo subjetivo da pessoa. Faz parte, mas também pode propor uma ajuda para o coletivo, para a sociedade de maneira geral. É só uma reflexão, uma análise que eu falo, no sentido de dizer que eu me sinto muito bem quando eu tenho a oportunidade de escutar falas, reflexões e, sobretudo, apontamentos técnicos, científicos, como o senhor tem trazido aqui para conosco. Alguém pergunta assim, já que a gente está chegando nos momentos finais, né? De lembrar de que vocês perguntam, mas como manter a calma, a serenidade diante das tempestades da vida? E a gente sabe que é algo assim, muito difícil. Né? Muita violência, muita tragédia, muitas coisas desagradáveis. E acontece no mundo social, no mundo espiritual. Né? E isso tem um certo sentido escatológico, né? Do fim, por exemplo, mas vai chegar ao fim, né? Iriam aparecer coisas espantosas no mundo espiritual, no mundo social, e está acontecendo. Um colega disse uma vez, no Rio de Janeiro, ele disse: o bicho-homem está muito esquisito. E está mesmo, né? Muitas coisas esquisitas acontecendo. Então, como manter a calma, a serenidade diante das tempestades? É algo difícil, né? Violências, crises, tragédias e incerteza nos cercam diariamente. E a tendência do ser humano é reagir com pânico, com desespero, né? E quantas pessoas realmente enfrentam desespero, pânico, problemas? Não podemos subestimar o problema de ninguém, mas às vezes até problemas que são subjetivos, né? Não são nem reais, né? São ideais, mas as pessoas estão sofrendo por isso, né? Então, eu diria, a fé pode ser um alicerce inabalável em meio às tempestades da vida. A espiritualidade, a fé, se sentir que não está só, que há consolo, que tudo está perdido, que sempre é uma saída, você nunca se encontra no beco que não tem saída, sempre é uma saída, basta que você pare e olhe e crê que controla as suas emoções e você vai encontrar uma saída. E diria que a certeza de um Deus que cuida da gente. Assim creio e assim eu vivo, a experiência da minha vida, de Deus que sempre criou a minha vida, que é soberano, que meio que aconteçam as coisas, e na temporalidade da vida eu sei que estou sujeito a enfrentar qualquer ser humano. Mas eu sei que mesmo entre essas dificuldades, às vezes tem um propósito de crescimento, né? E de usar. Ouvi outro dia o testemunho do colega, acho que paguei a música dele comigo, que é professor, tem um trabalho muito bonito, fui trabalhando no jovem, em Gana, na África, e tem uma tribo lá que nem liga nada escrito, ele criou uma gramática para a língua, fez tradução, parte da Bíblia, um trabalho muito importante. Depois trabalho em 2 anos aqui na Amazônia, e recentemente ele enfrentou um
mas com serenidade, não se deu o propósito de fotografia, e superou tudo isso, voltou ao trabalho, continuou, o apoio da família, da fé, e a certeza de que realmente tem um guia que sustenta a vida dele, e está tocando o seu trabalho. Então, em meio às tempestades, às dificuldades, a gente tem que crer, tem que acreditar, buscar o consolo e exercer a sua espiritualidade. Espiritualidade sabia, né? Que leva você a se aproximar, ter serenidade, ter calma, ter paz e enfrentar qualquer problema da vida. Eu só espero que cada dia os profissionais de saúde tenham esse olhar diferenciado para o ser humano. Que olhe para o ser humano como um ser integral, não só que é material. Essa questão do ensino mecanicista, onde você olha o biológico e esquece o espiritual, tem que dar lugar realmente à preocupação integral com o ser humano. Claro, hoje as especialidades para entender a biologia, a química, tantas coisas que entendem, faz você compreender como funciona, né, o seu biológico, né, o seu cérebro, e a gente ter esse também a questão espiritual, que é muito importante. Tem uma pergunta aqui, né, onde tem a participação aqui do Célio Bispo, de Carlos Martins, de Marcela Pereira, então nós agradecemos a presença de vocês. E tem uma pergunta de Lúcia Maria Cardoso, que fala, pede para fazer uma explicação da ligação da espiritualidade com a ética no campo da saúde. É interessante, porque você, mesmo tendo as suas experiências, tendo a sua religião como profissional, você tem que respeitar a espiritualidade do outro, você atender olhando para ele como ser humano. Você não pode influenciar e querer impor, e você tem que trabalhar realmente com ética, mas sem impor a sua religião, desrespeitar ou menosprezar a fé ou a experiência de ninguém, de ser humano, de profissional. Eu acho que respeitar e compreender e saber que são, às vezes, assuntos muito complexos, né? Essa questão da subjetividade. E é um campo complexo, e você tem que ter muita humildade, né? Disposição para compreender, para entender, para estudar. Não julgar de uma maneira antecipada as pessoas, agir sem ética, desprezar, desrespeitar, e cada um na sua área. Né? E mesmo que você tenha a sua religião, a sua fé, você não pode impor para ninguém. É isso que eu entendo, como você, como profissional, agir eticamente. Não, de minha parte, eu só posso dizer que estou muito satisfeito e agradecido ao Denise pela sua presença, pela sua contribuição, sua reflexão de modo a dialogar com as ciências, que nem sempre é fácil o diálogo, né? Seja por questões, categorias mesmo, acadêmicas, ou até mesmo por entendimento ou aceitação, eu diria até, mas que é um diálogo possível e a sua presença aqui, sua reflexão, mostrou isso de forma concreta, assim, que podemos fazer com que essas ciências se ajudem. E, claro, não é sempre visando o bem da pessoa, seja um caráter subjetivo físico dela. É um diálogo que é necessário, né? Eu agradeço demais pela sua presença. Alguém quer achar que realmente há uma compatibilidade entre ciência e religião, e na verdade não há. Não há incompatibilidade entre ciência e religião. Isso era uma coisa que eu estava refletindo, porque dá uma discussão aí bem grande, a gente está tratando sobre isso. E entra aí a parte da ética também. Até que ponto vai cada coisa vai pela sua crença, né? Pelo que você crê, pelo que você tem, pelo que você... Conciliar as coisas e entender e dar uma contribuição ao ser humano. Mas hoje... Sim, por exemplo. Não, eu que agradeço esse privilégio. Às vezes a gente pensa em falar um pouco, mas até a questão do tempo é um pouco que a gente passa, né? Mas quem sabe a gente pode voltar,
uma abordagem mais específica. Nós que agradecemos, né, da University, e gostaria, inclusive, de convidar todos a participar do nosso congresso, que vai ser 14 e 15 de maio, desculpe, 14 e 15 de maio. Então, no site da University vai ter dados lá bem esclarecedores e até mesmo para submissão de trabalhos. A gente está falando aqui de ciência, a gente precisa escrever sobre. Né? Às vezes a gente sabe, evidencia situações, mas não compartilha através de artigos científicos. Então, é uma oportunidade. Agradecemos mais uma vez a doutora Avelina por esse momento. Convidamos também a quem quiser fazer parte do mestrado ou do doutorado, que tem interesse nessa abordagem, nessa linha de pesquisa de espiritualidade e saúde. Esse é um momento, né, de começar a buscar a resposta de algumas coisas que a gente vai ter através de um estudo exaustivo. Acho que a gente precisa ler mais para compreender mais o tema. É um tema que sempre teve, mas agora que está em uma discussão maior. Então, eu acredito só, uma fala, de que no futuro bem próximo, eu acho que a maioria das instituições possam ter essa cadeira associada por deputado, despertando a importância e as instituições possam colocar isso, é muito importante para o profissional na área de saúde exercer o seu papel e ajudar a estar mais preparado e compreender sobre espiritualidade. Exatamente. Hoje a gente vê não digo nem só a medicina, né? As ciências da saúde de uma forma geral, hoje tem buscado mais a questão técnica de partes do corpo. Então, é um especialista em um especialista em coluna, um especialista em cabeça, em pescoço. Então, está tudo muito fragmentado. E eu acho que isso se torna ainda mais difícil da gente ter esse olhar, né? Porque fala da questão global, do ser humano para ser visto de uma forma holística, mas a gente está fragmentando para que tecnicamente a gente fique mais qualificado. E eu acho que se torna então, um pouco mais desafiador, né? Está tratando desses assuntos que permeiam aquela pessoa, mas porque está tratando o punho, está tratando a coluna, né? E não veja o contexto. Se fala muito hoje em humanização, mas aí você pergunta, mas o que significa isso? As pessoas não sabem nem o que é humanizar, se às vezes não tem esse olhar diferenciado, se não tem essa sensibilidade para compreender o sofrimento e a vida e a história do outro. E às vezes parece até... Você tem que olhar pelo lado da espiritualidade. E às vezes parece até redundante. O ser humano precisa ser humanizado. Parece uma coisa bem redundante, mas que é uma verdade que a gente vive dentro dos serviços de saúde. Então, a gente conclui aqui esse momento, né, que foi muito especial, onde a gente pôde... Sucesso para vocês. Acho que isso possa seguir em frente. Isso com mais alunos. Abordando mais esse tema, né, que a gente possa crescer nas pesquisas. Exato. Então, a gente conclui aqui, deixando um agradecimento a todos que participaram dessa live, que foi bastante enriquecedor aqui com as colocações. Vou terminar só com uma frase aqui do José Alves, que ele diz no Salmo 32, o rei Davi, referindo-se a Deus, diz: Tu és o meu, foi o que justamente o Senhor falou, né? O meu esconderijo, tu me... Vamos olhar aqui. É a última. Tu és o meu esconderijo. Deixa eu ver aqui. O rei Davi, referente a Deus, diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Versículo 7. A gente termina deixando essa reflexão aqui para todos. Né? Muito obrigada. Obrigado.